recebi essa semana o quarto volume da coleção Batman Um Dia Ruim. E esse quarto volume traz aqui uma história sobre o Senhor Frio. O primeiro volume, para quem vem acompanhando aí essa minissérie, trouxe a origem do Charada, ganhou o prêmio Eisner, para mim até agora o melhor de todos. Depois deu Duas Caras, o Pinguim, né? Deu uma queda do Pinguim, até agora foi o que eu achei mais fraco. Esse aqui deu uma grande melhorada. Não chega ao top lá, ao nível do Charada, mas uma história muito boa, contando a origem desse vilão aqui, bem interessante do Batman, que é o Senhor Frio. E nós vamos mostrar um pouco desse quadrinho e também fazer uma comparação com um outro quadrinho que traz essa origem. Um quadrinho, Gotham Abaixo de Zero, que foi lançado no ano de 2008. E vou também trazer aqui um outro quadrinho que traz uma história do Senhor Frio e envolvendo aí a sua esposa, a Nora, onde ele consegue recuperá-la e ela se torna uma vilã. Uma história bastante polêmica, muita gente não gostou, né? Tiveram algumas críticas, mas eu achei uma história bem interessante. Bem, antes da gente começar aqui a mostrar esses 3 quadrinhos, quero pedir a você, se não for inscrito, se puder se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, nós vamos ser muito gratos, ok? Então, meus super amigos, estamos aqui de volta para darmos uma conferida nesses 3 quadrinhos. Lógico que o foco do vídeo é o quarto volume da coleção da minissérie Batman Um Dia Ruim, que traz aí este personagem bem interessante, um dos vilões aí da galeria do Homem-Morcego, que é o Senhor Frio. Em paralelo, vamos mostrar e comentar, né, rapidamente essas outras 2 edições aqui, a Batman Extra, que traz uma história de origem, né? Título aqui, Gotham Abaixo de Zero, uma origem interessante também, e pelo menos dos quadrinhos que eu já li, foi o primeiro que eu encontrei trazendo a origem do Senhor Frio. E esse outro, o Ano dos Vilões, volume 4, que não traz a origem dele, mas seria uma continuação do que acontece com a esposa dele. Nós sabemos toda aquela história, que ela fica congelada, né, numa câmara criogênica, ele consegue trazê-la de volta e ela se torna uma vilã. Muita gente não gosta, descaracterizou, mas eu particularmente gostei muito, pois nós não poderíamos ficar toda a vida tendo uma personagem sempre trazida nas histórias, congelada. Achei interessante, sim, ela foi trazida de volta, porém algo dá errado e ela se torna uma vilã ao ponto mesmo de detonar aí o próprio marido. Então, vamos aqui dar uma olhadinha. Bem, vamos começar aqui, né, pela da coleção Batman Um Dia Ruim e fazer aí um comparativo com esse quadrinho do ano de 2008, Gotham Abaixo de Zero. Nós temos essa capa bem interessante aqui, né, organizado, Batman Um Dia Ruim Senhor Frio, Gary Duggan e Matheus Scaletta. Aqui nós temos a quarta capa, o valor aqui R$ 24,90. Nesse quarto volume todos estão com o mesmo preço. E o número de páginas, 64 páginas, que é o que cada quadrinho vem trazendo aí. Então nós temos a edição original, né? Batman Um Dia Ruim, ano 2023, e aqui o Senhor Frio na íntegra. Bom, o quadrinho ele é muito bom, como eu falei no início do vídeo, depois da do Charada, que foi o primeiro volume. Esse aqui foi o que eu mais gostei, né? Não só pela arte, né? Gostei bastante, e o roteiro também me agradou. Aqui é interessante porque é uma história que traz o Robin. Até no início eu pensei que fosse o Robin da Damian Wayne, né? E até por esse capuz aí. Mas aqui é o Robin, o primeiro Robin, que é o Dick Grayson. Então, a história de origem, ela respeitou todos os elementos, os personagens que envolviam a origem desse personagem na época, né? No caso, o Robin Dick Grayson, né? Então, isso aqui foi um ponto que eu gostei muito. Então, a história, ela se passa aí num período natalino, né? Bastante frio, né? Tudo a ver com o que vai acontecer. Me chamou bastante atenção aqui a árvore de Natal na Batcaverna. E, para quem conhece a história de origem deste personagem, né? Ele tem o Senhor Frio, né? Que é o Victor Fries, o nome desse cientista que tem a esposa com essa doença degenerativa, né? Já em fase terminal. E ele tem um projeto de pesquisa com uma câmara criogênica, né? A criogenia aí seria uma forma de congelamento para manter a pessoa viva até que se encontrasse a cura para a doença, né? Determinada doença que a pessoa se encontra. E aí, né, para quem conhece a história,
ele desenvolve todo esse projeto e o objetivo é na verdade, encontrar a cura para a sua esposa. Porém, a empresa, né, no qual que ele trabalha descobre, né, na verdade, o que ele está desenvolvendo esse projeto com esse segundo objetivo, e aí tentam impedir, né? Então, a história tem um clima aí bem natalino, né? Parece aqui o Papai Noel aqui de relance. Nessa história, a empresa, eu passei aqui, LexCorp, se eu não me engano, na história de origem não fala se é essa empresa, a origem, né, do ano de 2008, e ele, né, tenta levar a esposa para o seu laboratório para tentar realizar o procedimento e algo sai errado, né, o equipamento explode, ele fica exposto, né, ao gás criogênico, que seria o nitrogênio, né, então, muitos graus abaixo de zero, e ele passa a ficar, para se manter vivo, dependendo de uma armadura que mantém o seu corpo estável nessa temperatura abaixo. Então a história ela vai, né, resgatando todos esses elementos. O que me chamou a atenção é o uniforme que o Batman desenvolve para enfrentar o Senhor Frio, né? É um uniforme aqui onde ele vai combater gelo com fogo, né? Uma armadura bastante equipada, com lança-chamas, e que mantém aí o Batman, digamos assim, bem aquecido, né? O Robin foi só um capuz, né? Não foi pensado aí numa proteção mais adequada para o Robin, mas enfim. A história, né, mostra esse momento do acidente, onde o Senhor Frio ele passa, né, depois daí, né, com tudo que aconteceu com ele, com a esposa, a se tornar aí um criminoso, um vilão. Aí me pergunto, né, se tornou um vilão por conta do acidente ou já existia a tendência de ser uma pessoa ruim e só bastou um dia ruim para aflorar, na verdade, esse lado sombrio, né, que qualifica as pessoas como vilão. Então, achei interessante isso, né? E o desfecho, né? Como todo mundo conhece a história, ele acaba sendo capturado pelo Batman, vai para uma prisão, sendo mantido aí nas condições, né, de temperatura ideais para que ele se mantenha vivo. Então, achei muito interessante a proposta aqui deste quarto volume. Mas essa não é a primeira vez que eu leio uma história de origem do Senhor Frio. Gostei muito dessa aí. Mas a primeira história que eu li foi essa aqui, né? Agora eu vou tirar um pouco de lado. Que no ano de 2008 foi lançado o número 12 da Batman Extra. Quadrinho aí com 116 páginas, com o título Gotham Abaixo de Zero. Esse quadrinho, até hoje, muita gente torce a cara, né? Não reclama da arte, mas foi o primeiro quadrinho que eu li com essa história de origem. Então, ele é também conhecido como Batman Neve, né? Alguns chamam Batman Um Conto de Neve. Aqui você tem a história completa nesse cadernado. Então nós temos aqui Johnson William III nos roteiros e o desenho da Sid Fisher. E é até feita uma homenagem a ela aqui nessa espécie de índice. A arte aqui é dela. Uma vez num grupo, eu fui mencionar que eu gostava muito de ler isso aqui, né, e ter como referência para a origem do Senhor Frio, e só não apanhei que era um grupo virtual, a história era uma porcaria, era muito fraca. Bom, realmente o roteiro não é aquele roteiro excepcional, mas é uma história bacana. Aqui você tem o Batman formando uma espécie de esquadrão não oficial, né, com algumas pessoas aí, um Boina Verde, uma secretária, enfim. Ele forma esse esquadrão, essa equipe não oficial para, na verdade, investigar tudo que ocorre com essa pesquisa. Aqui você tem, né, a mesma essência, né, o Dr. Victor Fries, com seu projeto, usando a câmara criogênica, né, a criogenia, e tendo a sua esposa aí com essa doença, e ele se vê, né, na tentativa aí, né, na única opção de mantê-la viva, congelá-la na câmara criogênica até que ele encontre a cura. E é descoberto, né, quando ele faz o traslado da sua esposa, do corpo da sua esposa para o laboratório, e parte lá naquele acidente, ele é afetado. E esse quadrinho ele mostra um pouco da essência da loucura em que ele mergulha, né? Porque, na verdade, ele começa a se tornar um vilão. Ele tem aqui como se ela aparecesse, né? Ele acredita que ela está morta, como se fosse uma imagem dela aparecendo, dizendo o que ele tem que fazer, né? Como se fosse uma alucinação. Então, isso aqui achei bastante curioso, né?
E assim surge mais um vilão do Homem-Morcego, né? O Senhor Frio. Que eu gosto bastante. É um vilão que eu sempre quis ver no cinema, mas infelizmente o filme que ele apareceu, aquele Batman e Robin, né? Um filme que ficou marcado aí por ser bem fraquinho. O Arnold Schwarzenegger fez o Senhor Frio. Na verdade, não teve uma grande atuação, não gostei. O filme ali no geral foi bem fraco. Mas aqui o quadrinho, eu, apesar de ser simples, um roteiro simples, a arte, né, ela é um pouco diferenciada, mas eu não considero isso aqui descartável. Até porque, pelo menos que eu li, foi o primeiro quadrinho que eu li trazendo a origem deste grande vilão das histórias do Batman, né? E desde então, nas animações, a animação também é muito boa, né, na série do Batman. Se eu não me engano, tem um episódio que fala da origem do Senhor Frio. Gostei muito desse personagem na animação. E até então, nas histórias, nós tínhamos sempre essa narrativa dele ser um vilão. Na verdade, o objetivo mais era o roubo de joias, né, de diamantes, para manter seus equipamentos funcionais, inclusive a sua própria armadura. E, em paralelo a isso, encontrar uma cura para sua esposa congelada. Então, sempre as histórias dele se envolvia esse tema. Até que surgiu esse quadrinho, na Detective Comics, Ano dos Vilões, volume 4, né, que eu não comprei toda a coleção, mas esse aqui me chamou bastante atenção. Então vamos focar aqui nele aqui. Então nós temos aqui o Peter Tomasi, né, Tom Taylor, o Fernando Blanco aqui nas ilustrações. Esse aqui é um quadrinho um pouco mais extenso, né, Senhor e Senhora Frio, com 136 páginas, né. Ele saiu por R$ 22,90, foi lançado em dezembro de 2020. Então é um quadrinho relativamente recente. Eu gostei demais da arte desse quadrinho. Vi poucos vídeos no canal do YouTube falando desse quadrinho, e um deles é crítica ao que fizeram com a Nora, né, a esposa do Senhor Frio, que ela acabou se tornando uma vilã. Bom, eu particularmente, né, se você concorda ou discorda, deixe no comentário, eu achei uma trama bem bacana. Por quê? Poxa, quantos anos que essa mulher tá aí congelada, o cara não encontra cura, nem ela morre, nem ela vive, nem volta. É um personagem meio, assim, quase que obsoleto, né? Mas essa história não, né? Ele deu um sentido para essa personagem, que é uma personagem que sempre ela é mencionada, às vezes ela nem aparece numa história, numa animação, mas ela é mencionada. Ela, né, tudo que envolve o comportamento do Senhor Frio é em função dela. Então, aqui ele desenvolve uma espécie de soro que, enfim, traria a sua amada esposa de volta e tiraria desse estado aí, né, mergulhado nessa câmara criogênica. Porém, na história, olha que arte, muito bacana. E aqui, ó, né, ele respeitou até os traços aqui, o cinto, né, amarelo daquela primeira história lá, bota abaixo de 0. Isso também me chamou a atenção. Bom, e algo dá errado, né, no desenvolvimento deste soro. Ele realmente cumpre, né, o que ele traz, né, o que ele propõe, na verdade, trazê-la de volta. Porém, algo dá errado e o soro altera aí a sua personalidade. Um fato aqui interessante, que eu mostrei, né, na coleção Um Dia Ruim, o Batman com um uniforme aí, com lança-chamas, né, manter protegido das baixas temperaturas. Bom, será que isso, né, de repente, é até inspirado nesse quadrinho, né? Porque nós temos também esse mesmo tipo de artifício usado pelo Homem-Morcego, né? E mostrar aqui... como ele atrai de volta, né? Aqui é interessante, nós temos o Alfred aqui com a máscara do Flash, né? E, finalmente, né, tão sonhado momento aí do Senhor Frio trazer a sua esposa de volta. Porém, ela tem que ficar, assim como ele, protegida por este uniforme, esta armadura, né, nas condições de baixa temperatura. E, aparentemente, né, tudo foi resolvido. Só que, vamos passar aqui da história, o próprio Senhor Frio, e outras mais pessoas envolvidas, percebem a alteração no comportamento dela. Realmente se torna uma pessoa agressiva, bem ruim, ao ponto de chegar a ser pior que o próprio marido, né? E fazendo jus aí ao nome, né, Senhora Frio. Isso, lógico, né? Eles partem aí para o mundo do crime, e o Batman, né, obviamente,
vai ter que impedir. E o interessante disso aqui é que ela chega a um estágio aí de distúrbio mental tão grande que ela passa a ficar, né, se opondo ao próprio marido, né? O senhor frio aí é traído por ela e ela chega até congelá-lo. Então é onde realmente percebe que ela não é mais a mesma pessoa. Trouxe de volta, né, o corpo, mas a alma aí já não é mais a mesma. E o desfecho da trama, né, seria exatamente agora tentar parar essa nova vilã. E esse quadrinho, gostei muito porque ele deu essa abertura para termos aí uma nova vilã na galeria do Batman. Por que não, né? Inseri-la aí no hall dos vilões do Homem-Morcego, né? A Senhora Frio. Depois disso, ela não foi mais mencionada, pelo menos, né, tendo continuidade dessa história, como uma vilã. Mas eu achei muito bacana esse ponto de partida. Então, meus super amigos, esse, né, foi o vídeo de hoje, tendo como objetivo mostrar o 4º volume do Batman Dia Ruim e mostrar um pouquinho desses outros 2 quadrinhos que eu julguei bem interessante em mostrar. Então, não sei se vocês conheciam esses outros 2, se me conheciam, se gostaram ou não, deixe aqui no seu comentário, ok? Então, meus super amigos, gostaria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou sobre esse quadrinho Dia Ruim do Batman, né? Sobre o Senhor Frio, volume 4, e os outros que eu mostrei, o Gotham Abaixo de Zero e Ano dos Vilões, que para mim são histórias bem interessantes, polêmicas, muita gente gosta, muita gente detesta. Deixe seu comentário, e para você que acompanhou este vídeo até o final, meu muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!